Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2018. Estamos chegando em mais uma edição do Jornal do Brasil. As manchetes dessa segunda-feira. Número de mortes por febre amarela no país sobe para 154. Gleice tinha até IPVA financiado por propina, diz delator. Setor de serviços tem queda de 2,8% em 2017. Terremoto de magnitude 7,2 sacode a cidade do México. Essas e outras notícias agora, na edição dessa segunda-feira, no Jornal do Brasil, que está começando agora. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Um forte terremoto sacudiu na sexta-feira a cidade do México, disparando o sistema de alerta na capital e provocando pavor nos moradores da capital, faltando pouco para os 5 meses de um outro sismo deixar cerca de 400 mortos. Continua sendo realizado o protocolo de revisão. Até o momento, não se reportam danos, indicou no Twitter o Departamento de Proteção Civil, o Instituto Geológico dos Estados Unidos e o Serviço Sismológico Mexicano estimaram a magnitude no sismo em 7,2, o epicentro a 11 quilômetros de Pinotepa a Dom Luís, no estado de Oaxaca, sudeste do México. Pelo terceiro ano seguido, o setor de serviços registrou queda, com recuo de 2,8% em 2017, na comparação com o ano anterior, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo a pesquisa mensal de serviços, houve perdas decimais entre as atividades pesquisadas em 2017. Em 12 meses até novembro, o volume de serviços acumulava queda de 3,4%, mas a receita já subia 1,9% na mesma base de comparação. Apesar da queda de 2,8% na taxa acumulada, o desempenho do setor ainda foi melhor desde 2014, quando havia crescido 2,50%. Em 2016, o segmento de serviços vinha de uma queda de 5%. Em 2015, a perda acumulada foi de 3,6%. O único segmento a escapar do vermelho no ano passado foi o de transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio, beneficiado pela recuperação da indústria, apontou Roberto Saldanha, analista da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE. Você está ouvindo Jornal do Brasil. O Sindicato dos Bancários de São Paulo e Osasco confirmou participação na paralisação marcada por centrais sindicais para esta segunda-feira, dia 19. A decisão foi tomada em assembleia realizada na última sexta-feira, dia 16. Como explica a revista Veja, a greve foi marcada em protesto contra a votação da reforma da Previdência, que deverá ser discutida na Câmara nessa semana. Com a decisão do governo federal de intervir na segurança do estado do Rio, o projeto não poderá ser apreciado na casa, mas a paralisação foi mantida pelos movimentos sindicais. Além dos bancários de São Paulo e Osasco, também devem aderir à greve bancários e metalúrgicos do ABC e professores particulares e municipais de São Paulo. Segundo a lei, o texto da Constituição não pode sofrer modificações na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Como a reforma da Previdência está sendo feita por meio de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, ela teria de ser interrompida no período, assim como as demais alterações constitucionais. A intervenção pode durar até o final deste ano. Em setembro de 2016, Gleice foi denunciada no caso do chamado Quadrilhão do PT, por participação em organização criminosa. Um dos depoentes, o advogado Marcelo Maran, revelou que, por muitos anos, o dinheiro desviado dos cofres públicos financiou, além das campanhas eleitorais da senadora, o seu conforto e da sua família. Despesas como gasolina, conta de luz, telefone, condomínio, brinquedo para os filhos e pequenos luxos, como motorista particular, saíam de uma conta propina abastecida na ponta pelo dinheiro do contribuinte. Marcelo Maran, que firmou um acordo de delação com a Justiça, confessou ter sido responsável por controlar, por quase 6 anos, a conta propina que bancava as despesas do casal. Mas não é só. Gleice, no total,
é ré em um processo e acusada em 3 investigações de receber R$23 milhões em propina. A senadora e atual presidente do PT deve ser a primeira parlamentar no exercício do mandato a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal STF no escândalo de corrupção na Petrobras. Você está ouvindo Jornal do Brasil. O Ministério da Saúde divulgou um novo balanço sobre a situação da febre amarela no país. As mortes chegaram a 154 e os casos confirmados somaram 464. Além desses, há ainda 487 notificações em investigação. Dos 1.626 casos suspeitos, 684 foram descartados. O balanço considera o período que teve início em julho de 2017, uma convenção adotada para analisar a evolução da doença em razão da sua sazonalidade. Na primeira semana de 2018, foram registradas 4 mortes decorrentes de febre amarela e 11 casos confirmados. O balanço divulgado aproxima do que foi registrado no ano anterior, quando o surto da doença bateu recorde histórico de casos. Em 16 de fevereiro de 2017, havia 532 casos confirmados e 166 mortes, considerado o período iniciado em julho de 2016. Há casos em investigação ainda nos estados do Amazonas 3, Pará 4, Rondônia 2, Tocantins 5, Alagoas 1, Bahia 4, Sergipe 1, Goiás 11, Mato Grosso 1, Mato Grosso do Sul também 1, Espírito Santo 13, Paraná 10, Rio Grande do Sul 9 e Santa Catarina 7 casos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da capital, inquérito civil para apurar suposta irregularidade nas recentes viagens internacionais realizadas pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB. Em nota, o promotor de justiça, Salvador B. Mergui, afirmou que será averiguado se as viagens foram custeadas pelo erário municipal e dissociada do interesse público. Em diligências preliminares, o Ministério Público do Rio de Janeiro determinou que seja esclarecido pelo prefeito o custo de cada viagem internacional, realizada com encaminhamento de planilha das passagens aéreas e diárias. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, em novembro do ano passado, o município do Rio de Janeiro editou a Resolução 68, na qual eleva em 46% o valor das diárias pagas aos agentes públicos municipais em viagens oficiais ao exterior. No caso do chefe do executivo, o valor da diária em deslocamento para a Europa foi reajustado de 297,27 euros para 435,87 euros. Em viagens fora da Europa, a diária foi de 280 para 410,55. Além da justificativa oficial para cada viagem e benefícios gerados à cidade do Rio de Janeiro, deverá ser informado se Crivella foi acompanhado de comitiva oficial, com a indicação nominal de membros e cargos. Você está ouvindo Jornal do Brasil. O Paraguai assumirá nesta semana a presidência temporária do Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná, CIH, um órgão formado pelos 5 países, Brasil, Bolívia, Argentina, Uruguai e Paraguai, pelos quais transcorrem os rios Paraguai e Paraná, informou no sábado o ministro das Relações Exteriores paraguaio, após será realizado na quinta-feira, dia 22 de fevereiro, em um ato na sede do Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, em Assunção, um evento no qual também será desenvolvida a agenda de trabalho para a implementação do Acordo de Santa Cruz de la Sierra, que estipula a navegabilidade de ambos os rios e as normas que vigoram nos mesmos. Tal agenda compreenderá temas relacionados com a institucionalidade do CIH, com a atualização das normativas, com a prorrogação indefinida da Agência de Acordo de Santa Cruz de la Sierra, com a designação da sede da Secretaria Executiva. As vendas na capital paulista aumentaram 3,1% na primeira quinzena de fevereiro, na comparação aos primeiros 15 dias de janeiro. A alta nas vendas, segundo a Associação Comercial de São Paulo, foi impulsionada pelo Carnaval de Rua, que reuniu cerca de 9 milhões de pessoas, segundo a Prefeitura. Neste ano, a forma inédita, o Carnaval de Rua conseguiu ter grande parte dos paulistas na cidade, o que beneficiou segmentos como alimentos, bebidas, vestuário e adereços.
disse o economista da CESP, Emílio Alfieri. Na direção contrária, as vendas a prazo recuaram 6% nos primeiros 15 dias de fevereiro, em relação ao igual período de janeiro. Segundo a CESP, resultado ocorreu em função da base de comparação. Janeiro teve grandes liquidações, que impulsionaram a aquisição de bens duráveis de maior valor, geralmente comprados a prazo. Você está ouvindo Jornal do Brasil. O crédito agrícola tomado pelos grandes e médios produtores rurais na safra 2017-2018 cresceu 14% em relação ao período da safra anterior, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA. O resultado inclui empréstimos do crédito oficial voltados para custeio, industrialização, comercialização e investimentos, e se refere ao período julho 2017 e janeiro 2018. O valor total chegou a 85 bilhões. No total, 63 bilhões foram contratados a juros controlados. Já os financiamentos a juros livres chegaram a 22 bilhões. As contratações de crédito rural, com recursos provenientes da emissão das letras de crédito do agronegócio LCA, também cresceram, avançando 61%, com um total de 8,9 bilhões, ante 5,2 bilhões no período passado. No caso dos financiamentos de comercialização, houve aumento de 4,4 bilhões, equivalente a 39%, explicado principalmente pelos preços relativamente inferiores àqueles praticados na safra passada, o que levou os produtores a estocarem produtos, aguardando melhores condições. Após visita no dia 17 ao Rio de Janeiro para tratar da intervenção federal na segurança pública do Estado, o presidente Michel Temer retornou a Brasília, sem compromissos oficiais na agenda. No Rio, Temer se reuniu com o governador Luiz Fernando Pezão e o general Walter Braga Neto, nomeado interventor da segurança do Estado, para uma primeira reunião de trabalho sobre as medidas que serão tomadas. Também esteve presente o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Na viagem ao Rio de Janeiro, Temer foi acompanhado dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. De acordo com o ministro Moreira Franco, que também participou da reunião, o governo federal tem compromisso com a garantia do direito do cidadão. Você está ouvindo Jornal do Brasil. A Caixa Econômica Federal realizou no sábado, na cidade de Vinhedo, São Paulo, o sorteio do concurso 2015 da Mega Sena. O prêmio, estimado em 104 milhões, saiu para uma única aposta de Curitiba. Os números sorteados foram 17, 18, 27, 32, 39 e 58. 130 apostadores acertaram a quina e levam um prêmio de R$ 51.593,19 cada. Mais de 12,5 mil bilhetes acertaram 4 números e ganham cada um R$ 762,98. O prêmio previsto para o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira, dia 21, é de 3 milhões. Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. O paulistano conquistou sua 18ª vitória consecutiva no NBB no sábado. O time comandado por Gustavo Conte derrotou o Vitória por 90-68 no ginásio de Cajazeiras, em Salvador, Bahia. Com 20 resultados positivos em 23 partidas disputadas, a equipe paulista é líder isolada da competição. O Vitória, por sua vez, aparece na 7ª posição, com 11 vitórias em 21 jogos. O Cruzeiro conquistou no sábado a 6ª vitória no Campeonato Mineiro. A partida contra o Vila Nova terminou em 1-0 para a equipe celeste. Rafinha marcou pela 5ª vez e segue artilheiro da competição. Além do estadual, a Raposa também mira na Libertadores. Vale lembrar que a estreia do time no torneio intercontinental é no dia 27 deste mês. Apesar de não ser atacante, Rafinha é um dos destaques no setor ofensivo do Cruzeiro. O camisa 18 fez questão de enfatizar a influência dos treinamentos na boa atuação. A marca de 5 gols em 7 rodadas é impressionante para um meia. Para muitos, em uma definição mata-mata, com jogos de ida e volta, uma goleada de 4-0 na primeira partida garantiria a classificação. No caso do Vasco, essa situação é diferente. Depois de ter vencido por este placar o Jorge Wilstermann em São Januário na semana passada, o time comandado por Zé Ricardo ligou o alerta e colocou os pés no chão para a partida de volta, muito por conta da altitude de 2.810 metros que o Cruz Maltino terá que encarar em Sucre, na Bolívia, na quarta-feira.
não se pode negar que a vantagem do Vasco para conseguir passar pelo Jorge Wilstermann e chegar à fase de grupos da Conmebol Libertadores é muito boa. O time pode perder até por 3 gols de diferença, que fica com a vaga. Uma derrota por 4-0 fará que o classificado seja conhecido após disputa de penalidades. O Jornal do Brasil dessa segunda-feira, dia 19 de fevereiro, fica por aqui. Para você, um forte abraço, tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana e a gente volta a se falar amanhã. Você ouviu Jornal do Brasil.